amarelo. Dois carros aceleram apressadamente. Vermelho. 10 carros aceleram em ponto morto impacientemente. Verde. Outros buzinam irritadamente. E vão lá ver o que está acontecendo com esse carro. E chegam perto da janela e um homem grita: "Estou cego." O que aconteceria com o mundo se uma pandemia contagiosa de uma cegueira branca deixasse todos sem ver? Essa é a premissa do Nobel da Literatura, Ensaio sobre a Cegueira. José Saramago disse o seguinte sobre o seu livro: "Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra, tanto como eu sofri ao escrevê-lo. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso." O que aconteceria se todo mundo ficasse cego? Na história, só uma mulher enxerga, a mulher do médico. E o que ela enxerga, ela não gostaria de ver. A sociedade cega se reduziu a uma barbárie animalesca. Lixo. Pessoas nômades, conflitos, assassinatos. E em um trecho do livro, nós podemos ler um diálogo dela com outra pessoa. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que eu penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. A Bíblia fala muito sobre um tipo de cegueira. Sobre as trevas do coração. Sobre religiosos que acham que veem, mas são cegos, guias de cegos. Sobre pessoas que olham o que estão diante delas, mas não olham o que está acima delas. E é isso que nós podemos ler em nosso texto de hoje, em Isaías 22. Um texto que fala sobre o vale da visão. Abra sua Bíblia em Isaías 22. Enquanto você abre, deixa eu explicar um pouquinho o contexto. De Isaías 13 até 23, há uma série de palavras proféticas contra as nações. E muitas delas começam assim: sentença contra... E essa sentença, esse termo sentença, literalmente significa peso, fardo. O profeta tinha um fardo que ele precisava trazer. Uma palavra pesada contra as nações. E contra várias nações. Contra a Babilônia, a Assíria, a Filístia, Moabe, Damasco, Etiópia, Egito, Dumá, Arábia e Tiro. Mas no meio de todas essas nações pagãs tem algo bem interessante. Isaías 22 traz uma palavra pesada contra Jerusalém, contra a casa de Judá, contra não as nações pagãs, contra o próprio povo de Deus. Leamos Isaías 22, versículo 1. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora? Que todo o teu povo sobe aos telhados. Tu, cidade que está cheia de aclamações, cidade
estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo já estarem longe na fuga. Portanto, digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não me insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento, de confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e clamor que vai até aos montes, porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais famosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades. Nem considerai naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cílio. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Fardo, uma palavra pesada. Nosso texto, propositadamente, não traz muitos detalhes do contexto histórico. Não sabemos exatamente qual cerco foi, qual vitória foi, qual rei era. Alguns tentam conectar com o ataque de Senaqueribe na época do rei Ezequias e aponta para o futuro cerco babilônico de Jerusalém. Mas a palavra profética não quis dar esses detalhes. Porque Deus quer que reflitamos sobre uma mensagem que é aplicável àquela época e ao nosso próprio tempo. Pelo que nós podemos ver no texto, o povo estava exultante porque tinha recebido uma libertação de um exército inimigo. Eles subiam nos telhados para ver o exército inimigo se debandando. E a cidade então se encheu de gritaria, de alegria, de festa. É algo esperado quando você tem uma vitória, não é? Mas não para o profeta. Isaías vê o que os outros não percebem. Isaías vê que pessoas morreram e não foi na batalha. Isaías vê que os poderosos, os chefes, debandaram, traíram o povo e ainda assim foram pegos. Isaías vê que aqueles das cidades fortificadas tentaram fugir, mas foram alcançados e presos. Para o profeta, aquele não era um tempo de riso, mas de choro amargo. Porque estampado nos olhos do profeta estava a ruína da filha do seu povo. E acima de todas essas tragédias, o profeta vê quem está acima de tudo isso. Ele vê que é o Senhor dos exércitos
que está contra Jerusalém. Ele vê um dia de tumulto e de alvoroço vindo do Senhor. Ele vê povos mercenários distantes, Elão e Kir, que se preparam para a guerra. Ele vê carros de guerra enchendo os vales de Judá. Ele vê um cerco sobre as muralhas de Jerusalém. Ele vê as muralhas caindo. Pessoas em pânico pisoteando umas às outras. Ele vê a proteção de Judá caindo. E ele diz que naquele dia, os líderes e o povo irão até a casa do bosque onde ficavam as armas, irão procurar as suas armas, irão buscar fazer medidas para se proteger contra um cerco. Eles vão buscar garantir que o muro está fortalecido e que há bastante suprimento de água. E eles enxergam todos os problemas e todas as soluções, mas não olham para cima, para o soberano sobre o sofrimento de Judá, para o Deus que é Senhor dos exércitos. E em vez de se quebrantarem, buscando a salvação do Senhor, eles confiam na sua própria capacidade de se salvar. E autoconfiante, eles se entregam aos prazeres da carne. Em vez de chorar, eles festejam. E o resultado é que o Senhor diz que essa perversidade, essa maldade, não será perdoada até que eles morram. E isso aconteceu. Em 586, Jerusalém foi destruída. Eles não olharam para o Senhor, então eles tiveram que ver o muro caindo, os filhos mortos, o povo exilado. E através desse texto, Deus convida cada um de vocês hoje a olhar para cima. Deus está trazendo para nós um ensaio sobre a cegueira espiritual. Deus nos alerta sobre o perigo de não olharmos para a sua glória e para o seu poder. Deus está nos chamando hoje para essas duas coisas: olhar para a glória do Senhor e olhar para o poder do Senhor. Primeiramente, irmãos, nós precisamos olhar para a glória do Senhor. Porque se a glória do Senhor não encher os nossos olhos, então nós iremos viver uma religião vazia, com corações duros. Não ver a glória de Deus é a definição do que é cegueira espiritual. E o irônico de tudo isso é que essa cegueira espiritual de não ver a glória do Senhor não era do Egito, da Babilônia, da Síria. Era do próprio povo de Deus, que tinha os profetas de Deus. O povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo de Moisés e do monte. O povo da revelação. E já na abertura começa a acusação. Sentença contra o vale da visão. Que termo interessante. Vale da visão, se referenciando a Jerusalém. Mas Jerusalém não ficava num vale, ficava num monte. Você sobe no monte para ver mais longe. E Deus está falando, vocês são um vale que não consegue ver. O monte Sião estava um vale de falta de visão. E como que essa cegueira foi evidenciada? Veja o versículo 12 e 13, Isaías 22. O Senhor dos Exércitos, nos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cílio, porém é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã
morreremos. A cegueira espiritual deles era demonstrada por insensibilidade espiritual. Eles haviam recebido um livramento do Senhor. E em vez de reconhecerem a graça e a misericórdia de Deus e se voltarem ao Senhor em quebrantamento, eles, autoconfiante, festejam, se entregam aos prazeres da carne. O coração deles se enche de cinismo espiritual. Vamos comer, vamos beber, porque é amanhã que nós vamos morrer. E não se engane, amados, essa insensibilidade espiritual acontece mesmo quando aquele povo está cheio de atividades religiosas. Insensibilidade espiritual não acontece só com aquele que está longe da reunião do povo de Deus. Insensibilidade espiritual pode acontecer com cada um que está aqui sentado ouvindo esse sermão. Vai um pouquinho, alguns capítulos para frente, para Isaías 29. Isaías 29, versículo 9. Isaías 29, 9 diz: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinhos. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escusas e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Que coisa terrível, amados. Quando o povo religioso não busca a Deus com o seu coração, Deus retira do meio deles a sua palavra. Quando o povo que se chama pelo nome do Senhor louva a Deus da boca para fora, Deus retira do meio deles a sua sabedoria. E daí, o povo do monte da revelação se transforma no vale da cegueira, no brejo da perversidade. Cegueira espiritual, amados, não é só ignorância sobre as coisas de Deus. Cegueira espiritual também é indiferença para as coisas de Deus, mesmo sabendo das coisas de Deus. Veja, o texto não nos diz que eles se recusaram a olhar para cima. O texto diz que eles olharam para tudo. Estavam tão autoconfiantes que sequer passou pela cabeça deles olhar para cima. Deus era indiferente para eles. Esse povo religioso vivia um ateísmo funcional. Um ateísmo funcional. Realizavam todas as suas obras religiosas, mas o seu coração não confiava no Senhor. Estava longe do Senhor, não buscava o Senhor. Eles estavam insensíveis ao Senhor. A mente deles estava cauterizada para o pecado. Eles se aproximavam de Deus, mas sem arrependimento. Eles honravam a Deus com os lábios, mas sem contrição. O coração deles estava longe
do Senhor. É tão fácil nós pensarmos sobre cegueira espiritual quando pensamos sobre o outro, né? Sobre os pagãos, sobre aqueles que não conhecem a Jesus. Mas será que nós consideramos a possibilidade de que eu estou cego espiritualmente? De que eu, crente, evangélico, não estou vendo o Senhor direito? 1 Coríntios 5 fala justamente sobre isso, texto que nós lemos no começo do culto. Havia um pecado terrível no meio do povo de Deus. Pecado que escandalizava até uma nação, uma cidade corrupta. Mas o pior problema era que aquela igreja estava indiferente com aquele pecado. Passiva. Não, tá tudo bem. Até orgulhosa, nós somos realmente da graça. Em vez de se lamentarem, se quebrantarem, eles estavam apáticos e insensíveis. Em vez de quebrantamento, festa da carne. E Paulo os chama para uma outra festa. Paulo os lembra sobre a festa dos pães ázimos. Lembre-se, depois da Páscoa, vinha uma festa onde por 7 dias o povo judeu não poderia comer nada com fermento. Lembrando de quando eles saíram do Egito, às pressas. Então não dava para fermentar um pão, então o pão era sem fermento. Era para lembrar eles que eles deviam viver uma vida diferente, consagrada a Deus. E nós, amados, também recebemos uma libertação do Senhor, muito maior do que eles receberam. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então nós somos chamados a vivermos uma festa de pães ázimos, da sinceridade e da verdade, de honestidade, de transparência com o pecado, de transparência e sensibilidade com os nossos erros, e não do fermento da maldade e da malícia, do pecado que se esconde, enquanto se coloca uma face de bom crente. Nós somos chamados a considerar a seriedade do pecado. E infelizmente, amados, eu e vocês, muitas vezes, somos frios e duros contra o nosso pecado. Não mais pecar quebranta o nosso coração. Não mais nos leva às lágrimas e ao quebrantamento. Muitas vezes nós abusamos da graça e dizemos, Deus vai perdoar. E amados, não se engane. O pecado que não é tratado, o pecado que fica escondido, o pecado que não é arrependido, jamais diminui. Como um mofo, ele cresce. E ele nunca é inocente. Ele sempre prejudica o povo de Deus. Todo pecado não tratado no meio desta igreja prejudica toda a igreja. Todo pecado não arrependido, todo pecado que não se está lutando contra, fere todos os seus irmãos, mesmo que eles não saibam. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A cobiça encoberta de Acã que ninguém saía, levou todo o povo de Israel à derrota. E vocês, amados, vocês que são religiosos, que num domingo de manhã tiraram tempo para estar em um culto, os seus olhos veem a glória do Senhor. Cativados pela glória do Senhor? Ou será que a sua religião se tornou apática? A sua fé está meio performática. A sua devoção pragmática. Eu sei do meu coração. Eu sei como meu coração é inclinado a se desviar. Eu sei que se um dia eu acordo atrasado, eu pulo a oração e vou e sigo o meu dia.
Depois no outro, eu faço aquela oração meio, pro forma. Daí no terceiro, eu deixo de ler a Bíblia e eu percebo o meu coração ficando cada vez mais insensível às coisas do Senhor. E eu começo a fazer a vida cristã e até mesmo o ministério pastoral mecanicamente. É nesses momentos que eu me lembro de um dos refrões de Fonte e Estude Toda a Bênção. O meu ser é vacilante. Toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. E você? Quão central é a glória de Deus de segunda a sábado? Será que nós temos orado constantemente? Será que temos ansiado pela palavra e sabedoria do Senhor diariamente? Será que temos buscado o nosso Deus regularmente? Ou será que nós estamos vivendo como ateus funcionais? Endurecidos, insensíveis ao pecado. Será que nosso Deus é pequeno demais, que nós nem sequer pensamos nele? Será que nós estamos olhando para cima? Será que estamos vendo a glória do Senhor dos Exércitos? E quando olhamos para cima, quando olhamos para a glória do Senhor dos Exércitos, nós podemos ver o seu poder. Em segundo lugar, nós precisamos olhar para o poder do Senhor, porque se nós não vermos o poder de Deus, nós faremos a obra do Senhor na força do homem. A obra do Senhor na força do homem. Veja, Jerusalém, no meio da calamidade, olhou para os problemas e encontrou solução aonde? Em si mesmo. Volta lá para Isaías 22, veja o versículo 8 em diante. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais olhar para cima. Eles olharam para suas próprias armas, notaram suas próprias fraquezas, contaram as suas possíveis soluções, mas o olhar deles estava só aqui, no horizontal, não no vertical. Eles não olharam para cima. E isso é cegueira espiritual. É perceber o mundo natural e ignorar o sobrenatural. É contar com as capacidades humanas e ignorar o poder do Senhor. E o perigo disso é que nós começamos quando vivemos como ateus funcionais, a fazer a obra do Senhor no método do homem. Veja, eles podiam ter pensado, a cidade de Deus, o Monte Sião precisa ser protegido, nós precisamos fazer a obra do Senhor. E eles foram lá, fizeram o que eles achavam que era melhor. Só deixaram de lembrar que o Senhor é chamado de Senhor dos Exércitos. 4 vezes nesse texto. Enquanto eles procuravam por soluções carnais, o Deus, que é o Senhor de exércitos e exércitos de anjos, que com um sopro destruirá qualquer inimigo, esse Deus eles não consideraram. Eles tentaram fazer a obra do Senhor na força do homem. Francis Schaeffer pregou um sermão chamado A Obra do Senhor da Maneira do Senhor. E ele diz o seguinte: o problema central da nossa época não é o liberalismo ou o modernismo, nem o antigo catolicismo romano ou o novo catolicismo romano, nem a ameaça do comunismo, nem a ameaça do racionalismo e do consenso monolítico que nos rodeia. Todos esses são perigosos. Mas a ameaça principal, o verdadeiro problema é este: a Igreja do Senhor Jesus Cristo,
individual ou corporativamente, tende a fazer a obra do Senhor no poder da carne e não no poder do Espírito. O problema central está sempre no meio do povo de Deus e não nas circunstâncias que o rodeiam. O problema central está sempre no meio do povo de Deus e não nas circunstâncias que o rodeiam. Não é fácil a gente ver o contrário. Nosso grande problema não é as nações inimigas, como Judá achava. Não é os políticos, a esquerda, ou a direita, ou a falsa direita, ou aquele tal, ou aquela igreja liberal, ou aquele pastor apóstata. Amados, o principal problema não está lá fora. O principal problema não é olhar lá para fora. Não é nem olhar para dentro. O principal problema é que nós não olhamos para cima. Quando nós olhamos para nós mesmos, buscando em nós mesmos nossa capacidade, nós fazemos a obra do Senhor na força da carne. Schaeffer, ele continua. Não é surpreendente, embora saibamos que o poder do Espírito pode ser nosso, ainda imitamos a sabedoria do mundo. Confiamos nas suas formas de publicidade e no seu ruído, e imitamos as suas formas de manipular os homens. Se tentarmos influenciar o mundo usando seus métodos, estaremos fazendo a obra do Senhor na carne. Se colocarmos a atividade, mesmo a boa atividade, no centro, em vez de confiarmos em Deus, então poderá haver o poder do mundo, mas nos faltará o poder do Espírito Santo. A questão-chave é esta. Enquanto trabalhamos para Deus neste mundo caído, em quem confiamos? Confiar em métodos específicos é copiar o mundo e afastar-nos da tremenda promessa de que temos algo diferente. O poder do Espírito, em vez do poder da técnica humana. Querida Igreja Batista da Graça, sabe o que seus pastores mais precisam? Não é de um método de crescimento de igreja. O que seus pastores mais precisam é dobrar os joelhos e orar pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que vocês mais precisam? Não é de ferramentas evangelísticas. Não é de pequenos grupos multiplicadores. Não é de reuniões de estratégias. Todas essas coisas podem ter seu lugar, mas não o lugar do Senhor. O que eu e você, cada membro dessa igreja precisa é orar e orar e orar e orar e buscar o poder do Espírito Santo. Porque, amados, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que nós precisamos como igreja é que o Senhor dos Exércitos lute por nós. Porque, amados, é impossível fazer a verdadeira obra do Senhor na força da carne. Nós podemos encher esse auditório. Nós podemos crescer nosso Instagram, mas nós jamais conseguiremos fazer que um coração nasça de novo. Nós podemos falar, nós podemos fazer, nós podemos aconselhar, mas nós jamais conseguiremos que um cristão abandone o pecado e cresça em santidade. Nós não podemos edificar a igreja de Cristo sem o Espírito Santo, amados. É impossível. Nós precisamos aprender com a igreja de Atos, que esperou pelo Espírito no Pentecostes e depois do Pentecostes. Eles se reuniam em oração para buscar o poder de Deus. E Atos 4 diz que quando a igreja sofreu a primeira perseguição notória e os apóstolos foram presos, a igreja unânime se reuniu para orar. E conforme eles oravam, eles clamavam para que Deus os enchesse de intrepidez e poder para pregar o evangelho. E o resultado é que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Amados, é disso que nós precisamos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E isso não significa ficar passivo.
nem significa que nós vamos fazer menos. Às vezes a gente quer fazer as coisas, nossa pressa, nossa impaciência, e nós, como Abraão e Sara, tentamos dar um jeitinho carnal na obra de Deus, e não esperamos pela promessa de Deus. Amados, esperar pela ação do Senhor nunca é fazer menos. Quem pode fazer mais? O seu braço ou o do Senhor? Deus pode fazer em um dia e trazer avivamento o que nós precisaríamos de décadas para fazer. Será que nós estamos olhando para cima? Olhando para o poder do Senhor dos Exércitos? Na epígrafe do livro Ensaio sobre a Cegueira, há uma citação que diz: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Será que nós estamos vendo? E se estamos vendo, será que estamos reparando? O vale da visão nos desafia, todos nós, religiosos e não religiosos, cristãos ou não cristãos, a nos perguntarmos se nós realmente enxergamos as realidades espirituais. Se nós não estamos cegos para o poder e para a glória do Senhor. A evidência da nossa cegueira é que Deus é visto como fraco e pequeno. A glória dele não enche nossos olhos. E nós vivemos vidas religiosas, vazias e hipócritas. Nosso coração fica endurecido. A evidência de não vermos o poder do Senhor é que buscamos fazer a obra do Senhor na forma do mundo. E talvez você diga, não, mas eu não sou cego. Creio em Cristo Jesus. Mas será que você não está com miopia espiritual? Você não consegue ver de longe. Você não consegue ver a eternidade. E você tem vivido para hoje. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou será que você está com hipermetropia espiritual? Você não consegue ver de perto. Você não consegue notar a própria dureza do seu coração. O que nós devemos fazer? Em Isaías 36 e 37, nós podemos ler que a Síria avançou contra as cidades fortificadas de Judá e queriam pelejar contra Jerusalém. E nesse momento o rei Ezequias tomou medida prática, sim. Ele fortaleceu o muro, ele garantiu as águas, mas ele animou o povo para olhar ao Senhor. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E quando os mensageiros da Assíria ameaçaram Jerusalém, o rei Ezequias se humilhou diante de Deus, entrou na casa do Senhor e clamou pela ajuda divina. E ele descobriu que a batalha é do Senhor. Aquele exército assírio que os ameaçava fugiu. O anjo do Senhor matou multidões sem se levantar uma espada no meio do povo de Deus. Hoje você é chamado a fazer o mesmo. A se arrepender e a olhar para cima. Mas o que eu preciso olhar? Paulo cita esse texto de Isaías, lá em 1 Coríntios 15. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo nos lembra que é só à luz da ressurreição de Cristo que tudo faz sentido. Que todo esforço faz sentido. Que toda vida cristã faz sentido. É só à luz de quem Cristo é e do que Ele fez que nós podemos olhar para cima. Então Deus chama vocês hoje a olhar, a ver. Olha para a cruz. Ela está vazia. O madeiro está vazio porque o cordeiro foi imolado, mas a obra foi terminada. Olha para o túmulo. A cova está vazia.
Cristo venceu a morte, o leão da tribo de Judá venceu e ressuscitou e subiu aos céus e voltará novamente. Amados, se você não conhece a Cristo hoje, se você ainda não viu a glória do Senhor, Deus o chama hoje a se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus, e você vai encontrar a poderosa salvação. E se você já olhou para Cristo, olhe novamente, olhe com tudo, fixe seus olhos no Cristo, no Cordeiro imolado, no Leão ressurreto, e você vai ver a glória e o poder do Senhor, porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que o poder que tirou o Cristo do túmulo e levou até o trono, Paulo diz em Efésios 1, é o mesmo poder que atua em nós hoje. E se você olhar para Cristo, você vai ver a glória do Senhor e você vai ser transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Você quer saber como não cair em cegueira espiritual? Como depender da glória e do poder do Senhor para fazer a obra do Senhor? Olhe para Cristo. E se seu coração está duro, busque ajuda, irmãos. Fale com o irmão, fale com o pastor, porque todos nós precisamos um dos outros, apontando para cima. Olhe para cima. Olhe para Cristo. Olhe para a glória e para o poder do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, nós precisamos do teu poder. Nós queremos confessar que muitas vezes vivemos a vida cristã, fazemos a obra ministerial sem considerar o Senhor, de forma mecânica. Muitas vezes nosso coração está apático. Mas eu quero pedir, Senhor, aviva-nos, quebranta-nos, converte-nos a Ti, e nós seremos convertidos. Aviva a Tua obra em nós, para que possamos fazer a obra do Senhor da maneira do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.